Eu peço que você dê bastante atenção ao que o Senhor vai falar nessa noite em nome de Jesus. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Aqueles que acharam, mesmo assentados, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que primeiramente você olhe para o teu irmão agora e diga para ele assim: ó, o seu Deus. Não, ele não ouviu. Fala para ele de novo. O seu Deus é um Deus que, quando começa uma obra, ele termina. Ele não tem obras inacabadas. Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Amados, a palavra que nós temos, antes de entrarmos nela, essa declaração que nós colocamos aqui, aleluia, que Deus é um Deus que, quando começa uma obra, ele termina. Verdadeiramente, o nosso Deus, ele é perfeito. Tudo que ele faz está na sua perfeição. Tudo que ele faz está diante do seu poderoso agir. E podemos ver isso desde o momento que ele criou todas as coisas. Quando nós entramos lá no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando mostra quando Deus criou todas as coisas, vimos ali que Deus, ele começou, no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a criar todas as coisas, e pelo poder da sua palavra, ele falava e as coisas eram criadas. Ele dizia e pelo som da tua palavra as coisas se moviam, se transformavam, eram criadas do nada, ou de repente daquilo que já estava dentro do coração de Deus, ou num sonho de Deus. Deus ali, ele pelo simples poder da sua palavra, ele começou a criar todas as coisas. E diz a palavra do Senhor que ele demorou 6 dias para criar todas as coisas. Quantos dias Deus fez os céus e a terra? Aleluia. 6 dias. E no 7º dia descansou Deus da sua obra e viu que tudo que tinha feito era bom, ou seja, era muito bom o que Deus tinha feito. Vimos ali que quando Deus iniciou lá no primeiro dia até o 6º dia, Deus demonstrou dentro do seu poder que ele é um Deus que, quando começa, ele é um Deus que termina. Quando ele inicia algo, ele é um Deus que vai até o final. E muitas das vezes nós deixamos de olhar esse Deus dessa forma, e muitas das vezes olhamos as obras, aquilo que Deus faz, os propósitos
desígnios que Ele tem para nossas vidas de uma forma superficial e deixamos de entender que estamos contidos dentro de uma obra. Essa obra que Deus iniciou lá no Éden, quando Deus criou todas as coisas, no princípio de tudo, Deus ainda está, aleluia, dentro do seu contexto de criação, reformulando todas as coisas até chegar a um determinado momento onde vai se cumprir toda a sua palavra. E eu creio que essa obra que iniciou lá, da mesma forma que Deus teve 7 dias para iniciar e terminar ali a criação, aleluia, Deus ainda tem um projeto, uma obra para o ser humano que precisa ser concluída. E eu louvo a Deus por essa palavra que nós demos, porque quando chega dentro de muito tempo depois, onde que para Deus reconciliar o homem com Ele, precisaria enviar o seu Filho unigênito, primogênito, que haveria de salvar a humanidade. Ele chega aqui na terra, aleluia, através desse instrumento de salvação, desse instrumento que é o cumprimento de uma obra, o cumprimento de um plano, é o registro de que o plano, a obra de Deus está em andamento. Vira para o teu irmão, a obra de Deus está em andamento, fala para ele. Aleluia. Essa obra está em andamento. E o próprio Senhor Jesus, Ele começa ali, porque aonde Ele ia, uma grande multidão cercava, uma grande multidão estava sempre à sua volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz que no momento quando Ele estava cercado por essa grande multidão, aleluia, Ele começou a falar para aqueles que viam-se como discípulos de Cristo, porque aqueles que já andavam já alguns dias atrás de Cristo, aonde Jesus ia, eles já se consideravam discípulos de Cristo. E muitos ali que foram presenciar milagres, foram alcançados, receberam bênção, cura, libertação, passaram a seguir a Jesus, passaram a ter Jesus como seu mestre e passaram a andar como discípulos de Cristo. Mas Jesus, olhando para aquela multidão, Ele começou a identificar que no meio daquela multidão havia um grupo de pessoas que se diziam que eram discípulos de Cristo, mas que ainda tinham algumas coisas que estavam agarrados ou entrelaçados com muitas das coisas ainda daquela época, do mundo, do todo aquele sistema daquele período, que os impediu de verdadeiramente ser discípulos de Cristo, que impediu eles de verdadeiramente dizer: eu sou discípulo de Jesus. Mas o meu coração, o coração deles, ainda que eles declaravam que eram discípulos, não estavam completamente na mão de Jesus, não estava completamente em obediência a que Jesus pregava, a que Jesus ensinava, a tudo aquilo que Ele ali declarava diante daquela multidão. Porque uma coisa que Jesus fez, e fez muito quando Ele veio a essa terra, na sua forma humana, aleluia, foi ensinar, aleluia, porque Jesus, Ele tem uma preocupação em ensinar, Ele tem uma preocupação de esclarecer, Ele tem uma preocupação de mostrar o caminho ao ser humano, porque o ser humano, agarrado aos seus pecados e a toda a iniquidade que está sobre essa terra, não tem, aleluia, como uma capacidade de enxergar o caminho de forma clara. Então é necessário que Deus, Jesus, ensine o homem o verdadeiro caminho, a forma correta, o jeito certo de segui-lo. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus se preocupava em ensinar. E num desses ensinamentos, Jesus estava falando com os discípulos: olha, se não renunciarem, aleluia, não deixarem aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão ou qualquer outra coisa, e me seguir, e tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aquele que não deixar as coisas do velho homem e vir após mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. E o que me chama a atenção, que é onde nós vamos trabalhar em cima da palavra dessa noite, é o fato que quando Jesus está instruindo, ensinando e demonstrando para que os verdadeiros discípulos despertem diante dele o entendimento do que é ser um discípulo, Jesus, ele usa, aleluia, aleluia, a forma de parábola para falar. E muitas das vezes ele ilustrava algumas coisas para mostrar ao
nome do Senhor. E uma delas ele disse para aqueles homens que estavam à sua volta: olha, não todo homem vai fazer uma obra. Ele primeiramente não analisa, não faz um planejamento, ele não vê ali o quanto ele vai gastar, para que quando ele iniciar aquela obra, ele tenha capacidade de ir até o fim, de concluir aquela obra. Porque se verdadeiramente ele iniciar e ele não terminar aquela obra, vão passar, aleluia, ali alguém, algum homem ou alguma pessoa vai passar diante daquela obra e dizer: aí, ele iniciou aquela obra, mas não terminou, e vai começar a escarnecer dele, vai começar a debochar dele. É como se você, para você entender isso, é como se você tivesse comprado um terreno, é como você começasse a fazer a tua casa, aleluia, aí você coloca todo o seu empenho ali para construir aquela casa, mas você vê que você só tem capacidade para ir até a metade da construção, aleluia. Muitos vão passar e ver, aquilo ali já está há anos, já está ali há década, já se passou tanto tempo e ele não concluiu aquela casa, ele não concluiu aquela obra, aleluia. Então vai começar a escarnecer e vão começar a perguntar por que ele não foi até o fim, por que ele não terminou aquela obra, por que ele não concluiu o projeto que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus começou a falar isso, ele despertou dentro do meu coração, quando eu estava lendo essa palavra, a respeito de muitos desses dias. Uma das coisas, até mesmo que eu estava sentindo quando estava sentado ali, aleluia, porque às vezes, irmãos, não é o fato de estarmos sentados que nós não estamos ligados com Deus, não é o fato de nós não estarmos pulando, batendo palma ou gritando que nós não estamos numa ligação com Deus. Eu estava ali, aleluia, sentindo o gemido, aleluia, porque o Espírito Santo estava me levando, aleluia, a uma dimensão de entender que muitos que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor, começaram a obra, começaram a edificar, começaram a construir algo diante de Jesus, diante da obra do Senhor, diante do reino de Deus, mas devido, aleluia, a falta de planejamento, estrutura ou raiz, aleluia, que vão acontecer, porque nos últimos dias, muitos que começaram a edificar verdadeiramente, por causa da iniquidade, o seu coração vai se esfriar e eles vão largar a obra que está nas suas mãos e vão recuar e voltar para o mundo, aleluia. Muitos vão chegar ao fim de todas as coisas sem concluir a obra que Deus tem na vida deles, porque não vão dar crédito àquilo que Jesus está ensinando, aquilo que o Espírito está falando à igreja. E a minha preocupação e aquilo que entristece meu coração é que o Espírito Santo estava ministrando isso. Como seria, qual vergonha seria o dia que eu chegasse diante do meu Senhor e chegasse diante dele e corresse para abraçar Jesus, e Jesus olhasse para mim e falasse: apartai-vos de mim porque eu não os conheço, apartai-vos de mim porque a obra que eu comecei na tua vida lá na terra, tu negaste o meu nome, tu negaste a minha palavra, tu negaste o meu chamado, você desistiu no meio do caminho, e hoje eu não posso te levar para o céu, porque você desistiu da obra que eu tinha na tua vida. E eu fico pensando, irmãos, se o céu fosse algo como o nosso pensamento, eu fico imaginando, aleluia, irmãos passando por mim. É claro que irmãos que fizessem isso no céu não teria condição de entrar no céu, mas eu fico conjecturando a minha vergonha diante do meu Senhor, e muitos irmãos, aleluia, que não desistiram, que continuaram edificando, que continuaram fazendo a obra, que se empenharam a denunciar as coisas do mundo, passando por mim, aleluia, e dizendo: e aquele lá era presbítero, mas a obra dele não foi acabada, era presbítero, começou os alicerces, levantou as paredes, mas não foi até o fim, era um servo do Senhor, era uma serva do Senhor, mas por ter parado a sua obra, hoje está sendo envergonhado diante do seu Salvador. E a minha preocupação é que você não seja envergonhado. A minha preocupação e a preocupação de Deus é te ensinar que você tem que ir até o fim, porque se o teu Deus é um Deus que começa e termina, Deus fala para você que você começou, não desista, não olhe para trás, não largue a obra que Deus tem na tua vida, porque
irmãos, muitas pessoas que, devido à sua forma de edificar, aleluias, vão estar nessa condição. Há muitos que vão até o fim terminar essa obra, mas há muitos que vão parar com a sua obra inacabada. E como nós declaramos, Deus não é um Deus de obra inacabada. Você pode repetir comigo? Deus não é um Deus de obra inacabada. Aleluia. E é isso que isso acontece, irmãos. Eu vou convidar os irmãos, você que está com a sua Bíblia aí, quiser ir, aleluia, acompanhar. Porque hoje, irmãos, a nossa edificação, ela mostra quem nós somos diante de Deus. Quem edifica, quem faz uma obra, quem trabalha, quem constrói. Quando falamos isso tem um cunho, é claro, não literal, mas um cunho espiritual, porque todos nós estamos construindo, realizando uma obra espiritual. Uma obra que nós começamos aqui na terra, mas ela vai terminar na eternidade com o Salvador. Mas muitos irmãos estão negligenciando. Eu peço sempre auxílio, quando a língua atrapalha, negligenciando. Aleluia. A obra que Deus tem nas suas vidas. Mas de que forma? Tito capítulo 1, versículo 16, fala a respeito de muitos discípulos. E fala assim no capítulo, versículo 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Uma das primeiras coisas que eu vejo, irmãos, é que na presença do Senhor nós não podemos edificar ou realizar, construir uma obra de qualquer jeito. As nossas atitudes são a nossa forma de edificar a nossa casa. Quando estamos edificando a nossa casa, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa forma de viver, a nossa forma de se colocar à disposição do Senhor, ela vai nos determinar como está sendo a nossa edificação. Eu ouvi algo aqui, aleluia, dentro do ministério de louvor, como está no momento de louvor, aleluia, onde o Júlio foi usado para falar a respeito da importância de nós adorarmos a Deus. E eu vejo, irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo gritou dentro de mim, nesse momento, que falava comigo que eu sou aqui dentro da igreja o reflexo de como eu edifico lá fora. Se eu edifico mal lá fora, eu vou ser um mau edificador dentro da igreja. Eu vou ser uma pessoa que eu preciso exageradamente de algo grande para eu poder sentir alguma coisa, ou me mover, ou fazer algo, me manifestar diante de Deus. Quando na verdade eu não estou nem preparado para as coisas menores, que são menores só para o nosso entendimento, porque na verdade são de suma importância para o Senhor. Porque louvado seja o nome do Senhor. Esses dias, irmãos, eu tenho meditado em cima de um louvor, aleluia, louvor da Flor de Lis, que fala a respeito, questiona ou adora. Eu tenho vivido esse dilema nos últimos dias, e eu coloquei algo no meu coração. Eu determinei no meu coração que eu não vou questionar, eu vou adorar. Aleluia! E quando nós determinamos no nosso coração que nós devemos adorar, aleluia, Deus se encarrega de trazer paz ao nosso coração. Deus se encarrega de mudar a nossa vida, de transformar, de jogar por terra os inimigos, abrir as portas, tratar da gente, cuidar da gente quando nós decidimos adorar. E eu vejo que a decisão de adorar, ela parte de nós. Então fica meio triste ou meio constrangedor quando eu preciso que um pregador ou um ministro de louvor chegue para mim e fale: glorifica a Deus, exalta o nome dele,
Diga aleluia. Quando na verdade o meu coração, aleluia, ainda não se decidiu em qual parte eu quero ficar. Se eu quero questionar ou se eu quero adorar. Porque quando eu decido adorar, não precisa ninguém chegar para mim e falar: glorifica a Deus, porque a adoração está dentro de mim e a minha boca, ela vai repetir aquilo que o meu coração está cheio. Então quando diz aí, glorifica o nome de Deus, aleluia, não precisaria, irmão, porque você tem motivo. Fala para o teu irmão: você tem motivo de sobra para glorificar a Deus. Porque é feio, irmãos. É feio. Eu digo a isso para você fazer uma análise pessoal, um exame pessoal. Não estou aqui julgando ninguém, mas faça uma análise pessoal. A Bíblia diz que nós temos que nos examinar. De tempo em tempo temos que fazer essa análise para sabermos quem somos diante de Deus. Mas fica feio se eu só glorifico porque mandaram eu glorificar. Se eu só dou aleluia porque dão aleluia. Não, eu tenho que saber. Há pessoas aqui dentro que nem sabem o significado da palavra aleluia. Quem sabe aí? Levanta a tua mão. Uma. Quem sabe o significado da palavra aleluia? Meu Deus, pastor. Duas pessoas. Jesus. Terça-feira, estudo da palavra, tem aguardado por você. Aleluia. Eu vou deixar você até curioso. Mas isso é para nós entendermos. Como que eu posso declarar, glorificar ou falar aleluias para o Senhor se eu nem sei o significado da palavra? Essa é a forma que nós temos edificado hoje. A minha vida está edificada em cima de palavras ou de entendimentos que eu não entendo. Será que essa é a igreja que Jesus espera reconhecer na terra? Fique na sua meditação a respeito disso. Mas a forma que diz aqui que muitos negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Há muitos cujas suas obras estão sendo provadas por Deus e estão sendo achados reprovados. Você pode achar que o pastor não sabe, o presbítero não sabe, o seu líder não sabe, mas Deus conhece o que está dentro de você. Deus conhece o teu interior. Deus conhece os teus pensamentos. Deus sabe quando você pede perdão e verdadeiramente o teu coração está perdoando. Deus conhece quando você está sendo fiel. Deus conhece quando você está contribuindo com alegria sem interesse. Deus conhece quando você está fazendo alguma coisa para o Senhor, não por vaidade, mas sim para agradar aquele que te salvou lá na cruz do Calvário. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Enganou-se o coração do homem de achar que Deus não te conhece. A verdade é essa. Todos nós somos conhecidos. E até é interessante porque veio também ao meu coração, meu Deus, se Jesus viesse com um pente fino, né? Porque a gente fala da expressão pente fino, passasse o pente fino e só ficasse quem verdadeiramente tivesse condições de adorar Jesus. Eu fico pensando, a Bíblia fala que com o pecado de Adão todos nós pecamos e herdamos uma natureza de pecado. Ou seja, se o pente fino passar aqui, não fica ninguém. Então é por graça, é por misericórdia, é pelas minhas atitudes diante do meu Senhor, é pelo como eu coloco meu coração na obra de Deus, é pela forma com que eu faço, porque se eu não atentar para isso, eu posso ser envergonhado naquele dia, e muitos serão envergonhados, porque a própria palavra de Deus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Outra coisa, irmãos, aleluia, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: por esta razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, uma das coisas que eu vejo também no edificar da nossa vida, que pode ser que muitos estejam edificando de uma forma errada, é que a nossa edificação, primeiramente, ela tem um propósito. Segundo, nós edificamos, construímos, porque fomos chamados para isso. Terceiro, a nossa construção, ela é uma forma de adorar a Deus, louvar o nome do Senhor, porque quando edificamos, e o nome do Senhor sempre será glorificado. Quarto, aleluia, quando nós edificamos justamente para mostrar que temos utilidade diante do reino de Deus, porque o servo inútil, o homem ou a mulher que não tem um propósito dentro da sua obra, dentro daquilo que está construindo, é inútil. É como se você precisasse de uma escola no bairro e construísse um hospital. É como se você precisasse de uma universidade e construísse um posto de saúde. É inútil para a necessidade que se tem naquela área. Ou seja, a nossa necessidade de edificar a nossa vida na presença do Senhor é não só uma necessidade, mas é uma obrigação para quem quer ter o conhecimento de Deus. Quem quer conhecer a Deus tem que tratar a sua obra de uma forma, aleluia, com ordem e decência. Tem que tratar a sua obra de forma a não trazer escândalo ao Senhor. Tem que tratar a sua obra de forma a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu tenho uma responsabilidade na minha obra, e a minha responsabilidade vai me levar a conhecer mais a Deus. Há muitas pessoas que desistem da sua obra, desistem da sua edificação, porque não querem mais conhecer a Deus, porque desistem de conhecer a Deus, porque estão mais agarrados aos prazeres do mundo, às coisas que o diabo oferece, às coisas que o mundo está oferecendo, e estão declarando dentro de si: eu não preciso de Deus, eu não preciso conhecer a Deus, porque aqui no mundo está bom, as coisas aqui no mundo estão bom. Só que aquilo que está bom hoje, no nosso ponto de vista, como diz lá nos Provérbios, aleluia, há caminho ao homem que parece bom, mas o fim deles é a morte. Mostra que se nós edificarmos e acharmos que tudo está bom, pode ser que estejamos edificando errado, e isso não vai nos levar ao conhecimento de Deus, mas sim à ruína da nossa vida. A palavra de Deus, quando Jesus fala dos dois alicerces, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram os tempos e os ventos, e o mar se levantou, veio com grande fúria, qual das casas permaneceu de pé? A que foi edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Não entendi. A que foi edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Temos que edificar a nossa vida sobre a rocha. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Jesus é o alicerce da construção. Jesus é o fundamento da construção. Mas Jesus não me impede que eu construa algo errado sobre o fundamento. É algo curioso. Sabia que há pessoas que têm Jesus? Vai ficar um pouquinho complicado você entender isso, mas há pessoas que têm Jesus como seu fundamento, como a sua fé, mas o edifício que está construindo sobre a base que é Jesus é um edifício errado, é um edifício que está cheio de problemas, é um edifício cujo não houve planejamento, não houve orçamento, não houve ali uma qualidade dos materiais, ou seja, a edificação está errada, e muitos que acham que estão edificando corretamente diante de Cristo, é esses que Paulo fala lá em 1 Coríntios, que um vão edificar com ouro, outros
fazer grande edifício ou construir de qualquer forma. O que Jesus está falando conosco e já nos pergunta é: de que forma nós estamos edificando? De que forma nós estamos construindo o nosso edifício? Ou seja, de que forma estamos andando, vivendo nesse mundo? De que forma nós estamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, colocando os nossos ideais, os nossos projetos, a nossa fé, a nossa esperança sobre o fundamento de Cristo. Louva a Deus, porque aqui temos jovens, aleluia, adultos, crianças, louvado seja o nome do Senhor, que já estão até com a sua vida na presença de Jesus. Louva a Deus, porque você escolheu estar aqui nessa noite para ouvir a palavra, para absorver, receber de Deus um conhecimento. Mas eu vou louvar muito mais que se no dia, quando Jesus vier aprovar a tua obra, o teu edifício, você for achado aprovado, porque eu quero fazer questão de estar lá contigo na glória, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque aí eu saberei que Deus concluiu a obra dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 12:14 diz assim: porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A tua obra vai ser passar pelo crivo do Senhor. Vira para o teu irmão e diz assim: como está a sua obra? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você esteja pensando, olhando para a sua obra, olhando para a sua vida, e de repente você chegou à conclusão: e agora? Estou edificando errado. Presbítero, minha vida não está fácil não. Tenho cometido alguns erros, tenho errado com o Senhor, me desviado do projeto de Deus para a minha vida, tenho colocado alguns materiais no meu edifício que não deveriam estar, tenho colocado algumas coisas dentro do meu coração que não poderiam estar. E agora? O que eu posso fazer, presbítero? O que eu posso fazer para retomar? Aleluia. Quando a Bíblia fala que nós é necessário nascer de novo, eu tenho um entendimento, irmãos, que nascer de novo é você fazer tudo novo, é você derrubar tudo que é velho, é jogar tudo fora, tudo aquilo que faz mal à tua alma, tudo aquilo que pesa o seu coração, tudo aquilo que enche a tua vida de iniquidade, tudo aquilo que te atrapalha no caminhar no Senhor. É necessário você jogar no mar do esquecimento. Se for melhor, não joga só no mar do esquecimento, não. Bota numa fogueira, lança fogo, aleluia, para queimar, para que você nunca mais volte a realizar as antigas obras, porque o Senhor tem nos chamado, aleluia, para completar uma boa carreira na sua presença. O Senhor tem nos chamado, mas talvez você, aleluia, ainda não nasceu de novo, ainda não se colocou diante do Senhor e falou para Deus: Senhor, faz tudo novo na minha vida. Nós cantamos aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloca em mim, aleluia, um novo coração. Louvado seja o nome do Senhor. É de verdade que isso não pode ficar somente nas palavras, isso não pode ficar somente numa vontade, mas isso tem que verdadeiramente ser vivido na nossa vida. Eu preciso entrar diante de Deus e pedir para que o Senhor venha me fazer com que eu venha nascer de novo na sua presença. Ou seja, tudo tem que ser novo, o meu louvor tem que ser novo, a minha adoração tem que ser nova, a minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de sentir, tudo tem que ser novo na presença do Senhor. Aleluia! E para tudo isso ser novo, irmãos, aleluia, eu tenho que muitas das vezes reconhecer que a minha edificação não é a melhor. Porque é muito fácil eu pegar e olhar para o meu edifício, de repente, pelo meu tempo de igreja, de repente, quarto ou quinto andar, e de repente olhar para um irmão que de repente tem mais tempo ou menos tempo que eu na presença do Senhor, e ver que o edifício dele está no 13º andar.
Mas quando você olha lá, vai olhando, andar por andar, você vai vendo que o edifício do irmão, ele não está no plumo, não está no esquadro. E às vezes, irmãos, quando nós olhamos para os edifícios dos nossos irmãos, damos tanta atenção aos defeitos do edifício do nosso irmão, que esquecemos de olhar que mesmo o nosso, que é pequeno, também tem defeitos, que precisam também ser modificados. Que o nosso edifício não é melhor do que o nosso irmão. Ele pode ter menos ou mais defeitos, mas todos nós temos defeitos. Então eu preciso, ao invés de tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso primeiramente ver a trave que tem cegado os meus olhos. E quando eu começo a entender isso, eu vejo que Jesus, ele começa a entrar na minha vida. Quando eu começo a colocar diante de Deus e pedir: Senhor, me ensina a edificar a minha casa, ensina a edificar a minha vida, ensina a edificar o meu coração. Eu creio que para isso o Senhor, ele começa a trabalhar, ele começa a tocar, ele começa a envolver, ele começa a mover, o Espírito Santo começa a mover as águas, ele começa a transformar o que era para a morte, começa a trazer a vida, o que era para a destruição, ele começa a contar vitória, o que era para a ruína, ele começa a levantar, o que era para derrubar, Deus começa a colocar de pé e começa a trabalhar, porque eu creio no Deus que diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tem por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não importa o defeito que tem a tua obra, importa que se você colocar a tua vida diante de Cristo, Ele é fiel. Ele é fiel para trabalhar nos teus defeitos, Ele é fiel para trabalhar nas tuas fraquezas, Ele é fiel para trabalhar, aleluia, naquilo que você não consegue fazer, Ele é fiel para consertar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:23, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estiver enganado, aleluia, mas diz lá: não se estribe o homem no seu próprio entendimento, aleluia, mas entregar o seu caminho ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Não importa como você começou a edificar, importa que se você colocar a tua edificação na mão de Cristo, Ele é fiel para completar a boa obra na tua vida. Aleluia. Eu vou convidar você a ficar de pé. Aleluia, a obra já nos cobra. Mas rapidamente eu vou estar lendo para vocês algumas coisas aqui rapidinho. Toda boa obra tem um propósito. Toda boa obra tem um prazo. Deus tem um tempo para todas as coisas e Deus está apressado em realizar a obra dele na tua vida. Ninguém edifica sozinho. Aleluia. Nós fomos chamados para edificar, mas não para edificar sozinho. E ainda que não haja um irmão que te ajude a edificar a tua casa, o próprio Deus, Ele estará contigo edificando, aleluia, o teu edifício. Louvado seja o nome do Senhor. Edificar é uma obra bem ajustada, então é necessário comunhão, é necessário planejamento, é necessário ordem, é necessário condição para realizar. Nós somos chamados, selecionados por Deus para essa obra. E toda obra é progressiva. Quando começamos a edificar, nós determinamos quantos andares vai ter o nosso edifício. Mas uma coisa é certa: quando começamos, progressivamente a nossa vida ela vai crescendo diante de Deus. A nossa obra ela vai crescendo.
Como foi falado na escola dominical de manhã, hoje eu sou assim, amanhã eu sou melhor do que hoje, e depois de amanhã eu sou melhor do que amanhã. Aleluia! Deus tem sempre algo maior, superior, algo sublime, preparado para cada um de nós. E por fim, toda obra se concretizará. Eu vou convidar, irmãos, para encerrar a minha participação nessa noite. Diaconisa Eliane e Diaconisa Vanessa vão estar louvando o Senhor. Vou pedir para que você feche seus olhos e medite na letra desse hino. E logo em seguida eu estou passando o microfone para o nosso pastor. Mas deixa fluir no teu coração agora. Se precisar pedir perdão a Deus, já começa a pedir desde agora. Se você precisar agora gerar arrependimento dentro de si, começa a dar oportunidade do Espírito Santo fazer algo na tua vida nessa noite. Mas não deixe de se quebrantar na presença do Senhor. Esse